Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? Nesse vídeo aqui te trazer as informações passadas por Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, que conversou com a imprensa. Primeiro, o Marquezinho, goleiro, foi apresentado. E depois o Brum ficou para conversar com os repórteres, respondeu várias perguntas e tudo que eu falar aqui é um resumo da entrevista coletiva do vice-presidente gremista. A primeira pauta é Renato, porque nas últimas horas surgiu uma informação de que o Renato estaria meio que chateado, incomodado com a montagem do grupo gremista. E ele negou isso, disse não, o Renato está contente com a montagem do grupo do Grêmio, até porque todos os nomes passaram por ele, tudo passou pelo Renato. A informação mais precisa é que o Renato estaria meio chateado porque ele queria mais reforços, mas o Brum nega esta informação. O dirigente também falou sobre a busca por centroavante. Disse, olha, gente, eu sempre trouxe, na última coletiva disse isso, centroavante é o principal nome a ser buscado. Mas ele garante que ainda existem outras possibilidades no mercado que o Grêmio ainda pode trazer. Mas que quando ele fala que é o principal nome no mercado, é porque a direção quer, primeiro, ser assertiva, sabe que por ter Soares na barca não pode errar, a régua está lá em cima, e que eles querem um grande nome a ser buscado. Revelou que existem várias frentes de negociação, ou seja, há mais de um nome como grande centroavante sendo tentado, mas aí há uma notícia, não há nada avançado. Ou seja, é o nome principal a ser buscado, eles querem um grande nome, há várias tentativas no mercado, não é só esse é o centroavante, não, há várias, só que não tem nada avançado e este é o ponto que não tem muito o que fazer. Bom, tem uma parte, porque eu vou juntar aqui várias respostas. No começo, no meio e no final, os caras perguntavam sobre aquela quantidade de reforços que o Brum disse na última coletiva, de 4 reforços apenas nessa temporada, que é o que eles vão conseguir fazer e tudo mais e tal. E o Brum ficou meio irritado com isso. Ele disse, olha, obviamente, ele não acha que para jogar todas as competições, Gauchão, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, ter apenas mais 4 reforços, 3 já chegaram, o quarto seria o centroavante, é o suficiente. Mas deixou muito claro que a questão financeira do Grêmio pesa e que pensando no clube como um todo, na gestão gremista como um todo, é o que dá para fazer. E que outros reforços só virão se for uma situação de, olha, muito pontual, o cara se liberou lá, o cara vem apenas pelo salário, é uma oportunidade de mercado e tudo mais. Tem uma questão muito específica. Mas ele até ficou meio chateado com a repetição dessa pergunta, mas a última resposta dele foi a melhor, quando ele disse, obviamente, que para jogar 4 competições eu não acho que só mais 4 reforços são suficientes. Mas basicamente é o que a situação financeira do Grêmio permite e é a situação que eles vão fazer. Aí tem uma questão, uma galera vai perguntar aqui, mas JB, e o ano passado, como é que o ano passado contrataram tanto? O dirigente foi categórico, dizendo, olha, o ano passado nós fomos mais ousados, pegamos dinheiro com o investidor, fizemos mais coisas, justamente porque no ano passado existia uma situação de ou tu reforçava ou aquele grupo do Grêmio ia brigar para não cair. Agora é diferente. Agora o Grêmio tem um grupo, o Grêmio tem uma base, que foi segunda colocada no Campeonato Brasileiro, que foi semifinalista na Copa do Brasil, e que eles acham que para ganhar precisa mais, mas que tu vai lá e, bom, tu pode, reforçando pontualmente, conseguir a vitória. E não dá. O Bruno não fala abertamente, mas é como se ele dissesse, olha, nós já fomos ousados no ano passado, já esticamos a corda, já pegamos todo um limite de orçamentário, de investimento, verba emprestada, pagamento de banco, de investidor e tal, que nós podíamos. Agora, nós vamos ter que manter esses jogadores com a base que nós mantemos, e aí aos poucos ir agregando os reforços. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer, com outras palavras, eu estou tentando ajudar aqui, porque senão fica mais confuso para o torcedor. Sobre Copinha, tem uma galera que quer saber, mas JB, e aí, podem ter novidades da Copinha? O Jardiel, o Riquelme, os caras estão jogando bem? Bom, ele foi... não foi nada definitivo, tá? E deixou entender que não tem nenhuma previsão. Na verdade, ele falou claramente que não há nenhuma previsão de nenhum desses jogadores da Copinha subir. O que pode acontecer precisou de um cara lá, o Renato sobe para treinar, se o cara vai bem, numa dessas é utilizado no Campeonato Gaúcho no começo de temporada. E é isso que está sendo feito no Grêmio atualmente. E ele é taxativo ao dizer, olha, não tem assim, o Grêmio já notou que o Jardiel, pelo baita 9 que vai subir, ou até o Riquelme que eu falei, o Igor Serrote lateral, os jogadores que estão se destacando, a gente tá vendo, Wesley, outro lateral, não tem nada pronto assim. Se você aí tá já na expectativa, a direção não definiu nada. O que, insisto, vai acontecer precisou de um centroavante para completar treino, ou o cara da Copinha subiu para fazer um jogo base contra principal e aí se destacou, o Renato gostou, ele pode acabar ficando, porque é isso que normalmente ocorre no Grêmio. Sobre um nome específico, que estava todo mundo querendo saber, Daverson. Bom, o Daverson pode vir pro Grêmio, postou foto ao lado dos caras
do Rodrigo Eli, quando jogaram juntos, ele foi categórico, dizendo, cara, não, nem cogitaram esse nome, não conversaram com o jogador. No máximo que pode acontecer é uma vontade do Daverson de vir para cá, de ficar perto dos amigos que ele tem no Grêmio e tudo mais. Mas só. Ele falou com o PP, ele falou com o Daverson recentemente, postou foto com ele disse, olha, é até uma figura do futebol, ele gosta disso, acha interessante essa irreverência, é um cara que na rede social brinca com isso, mas não passa disso. A direção gremista garante que não consultou, que não foi atrás e que não tem nenhuma possibilidade dessa questão. Aí vem uma informação importante sobre o futuro do Campas. Ao ser questionado sobre o futuro do Campas, o Bruno falou o seguinte, olha, o Campas é um jogador que sempre está sendo procurado. E ele tem muita procura por outros clubes e que acha que talvez por isso o Rosário Central, ainda no começo de dezembro, foi lá e efetivou a compra do jogador. E o Rosário Central tinha até o final de dezembro para acertar com o Campas, não conseguiu. A direção do Grêmio ainda deu mais 15 dias para eles não conseguiram chegar num acerto com o cara e aí eles disseram, ó, não tem o que fazer, agora o Campas volta. Mas tem uma frase que o Bruno diz assim, nós vamos agora reavaliar a situação desse jogador. E quando ele fala isso, dá a entender que é o seguinte, olha, ele tem muita procura e vai ser reavaliado. Ou seja, se chegar uma proposta legal, numa dessas o Grêmio vende os outros 50%. Já pensou? Já ganhou 800 mil pelo empréstimo, já ganhou 2 milhões de dólares e agora é 50 Grêmio, 50 Rosário. E se chega mais uma proposta que possa ser interessante, o Grêmio vai fazendo dinheiro e vai negociando, vai colocando ele para frente. Chegaram consultas, ele usou o termo consultas, mas a gente sabe que são propostas por jogadores do Grêmio. Não falou nomes, só disse, são jogadores que de fato despertam interesse de clubes, que é o Cuiabano e também Torino, que o Cuiabano, 1 milhão e 200 mil euros, o Torino queria pagar, o Grêmio recusou, o Gustavo Martins, zagueiro, recebeu do Braga até 13,5 de euros, o Grêmio também recusou e é no mínimo 5 para fazer o negócio, para começo de conversa. E ele fez uma frase que é emblemática. O dirigente gremista falou assim, o Bruno falou assim, gente, nós, no ano passado, quando estávamos numa situação financeira muito pior, por ter pego um clube que saía da Série B, que já tinha antecipação de receita, né? A gente sabe que tinha que fazer o elenco, nós não queimamos ativos do clube, principalmente esses jogadores da base. Não vai ser agora, numa situação mais estabilizada, já com um time encorpado, que o Grêmio vai sair torrando jogadores assim. Como quem diz assim, cara, 1 milhão e 200 pelo Cuiabano, 3 milhões e meio de euros pelo Gustavo Martins não vão ser aceitos. Ele não falou essa frase, mas eu insisto de novo aqui, eu estou traduzindo para o torcedor mais ou menos entender tudo o que aconteceu na entrevista coletiva do vice-presidente do Grêmio. Primeiro foi o Marquezine, depois o Antônio Brum, que falou, era uma cobrança, a gente pedia assim, para mais declarações, o presidente até falou na Guaíba, falou na Gaúcha, agora tem o Brum também falando, dando uma entrevista coletiva. É interessante porque pelo menos a torcida entende aí pontos como o centroavante, que ele queria mais, mas que não tem dinheiro, que já esticaram a corda no ano passado e agora não tem muito o que fazer, que o Daverson não vai vir, até porque tinha gente que gostava que não, então algumas declarações importantes do vice-gremista. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.